Boa tarde. Hoje estou aqui com um time de peso. É o Dream Team, gente. Eu vou apresentar para vocês aqui, nós estamos com o doutor Iracy Borges, advogado trabalhista, especialista. O Brasil já conhece pelas negociações aqui no setor metalúrgico. Estamos também com o João Guilherme Vargas Neto, cientista político, o nosso mago de todas as tardes. Ele que tem a visão de Tandera além do alcance. Nós estamos aqui também com a presença grata do companheiro Marcos Verlaine, que é assessor parlamentar do DIAP, que também bate ponto aqui na Live SMC, sempre repercutindo todos os assuntos importantes que acontecem lá em Brasília e que afetam a nossa vida aqui no chão de fábrica. E temos também aqui o nosso economista preferido, que é o Cid Cordeiro, que é o nosso articulista também diariamente. É um prazer tê-los aqui. Tá? Qual é o nosso tema, meninos? Só pode ser a eleição de ontem, né? Foi uma eleição muito interessante, uma eleição com alguns temperos diferentes. E eu quero que vocês falem aqui sobre qual é o recado que essa eleição, apesar de municipal, onde as questões locais são prioritárias, né? Não são as questões nacionais, não é uma polarização moral nacional, digamos assim, no meio da pandemia, o que essa eleição mandou recado para a população brasileira e, principalmente, para a classe política. É com vocês a palavra. João, pronto, ficaram tímidos. Então, fala lá, João, vamos lá. Olha, você já viu o menino na noite de Natal, quando recebe aquele monte de presente? Ele fica, ao mesmo tempo, excitado em abri-los e confuso qual será o primeiro. Assim também, qualquer analista político hoje, ele se debruça sob a árvore de Natal das eleições de ontem, meio confuso, porque duas coisas: ainda não sedimentou nem os números, nem a análise, e há muita explicação que pode ser dada. Eu quero resumir algumas coisas que eu já considero efetivas. Primeiro, abstenção nulo e branco muito forte, decorrente da pandemia, porém tem que ser levada em conta. É só pensar o seguinte: em cada colégio eleitoral, em média, né, você teria de tirar quase metade do eleitorado que não participou, seja por abstenção, seja por nulo e branco. Isso eu acho que é uma característica forte. Segunda característica: os desacertos da Justiça Eleitoral em seu suporte eletrônico. Por que eu digo isso? Porque isso joga água naquela corrente terraplanista de fraude eleitoral, ou seja, joga no ponto futuro bandeiras para a contestação de processo de votação, de modalidade de votação, etc. Terceira característica forte: não houve onda bolsonarista. Pelo contrário, houve uma marola anti-Bolsonaro. Como liderança nacional, nessas eleições, nem o bolsonarismo furtivo se manifestou. E nem o bolsonarismo furtivo é aquele bolsonarismo não de raiz. Sim, porém, sim. Nós temos também grandes nomes da oposição também sendo mortificados. Lula, Ciro Gomes, direção do PSB. No campo da esquerda, nós temos de avaliar o brilho do PSOL em São Paulo, que, para mim, pessoalmente, foi uma grande surpresa. Eu cravava de 10-12 e deu 20, uma votação expressiva. E isso, mas não só, no Rio fez boa bancada, no Nordeste, etc. Então, temos uma situação em que há um desarranjo na esquerda, com o PSOL sendo o poder desafiante, quero dizer assim, o convidado que chega falando alto na festa, compreende? Vamos ver como isso vai ser auxiliado ou auxiliar na evolução futura. Os partidos MDB,
DEM, PSD saíram bem na massa das eleições. Isso vai ter efeito para as composições, principalmente na relação DEM, MDB e Centrão. E nós temos também que levar em conta um fato que agora eu quero falar só entre nós, mas você vai divulgar de tarde. É que essas eleições, para mim, pelos candidatos e pelos programas, ela passou ao largo dos interesses do movimento sindical. O movimento sindical foi estranho, externo, pouco efetivo nessa disputa. Ou seja, os temas, a pandemia e a vida de milhões, o desemprego e a vida de milhões, perspectivas das respectivas prefeituras em enfrentar, seja a pandemia, seja o desemprego, passaram relativamente ao largo. Conto para você um segredo. Aqui em São Paulo, o pessoal tinha um candidato a vereador que era o único dirigente sindical. Ele foi mortificado nas eleições. Nem mesmo o PSOL, que, na análise, teve esse elemento de vitória, ele tem conexões fortes com o que a gente chamaria o nosso movimento sindical. Ou seja, isso eu registro como um elemento das nossas dificuldades e da revelação dessa dificuldade no relacionamento sindical-município. Conto para vocês um outro segredo. Aqui em São Paulo, foi tentada a criação de uma corrente comerciária, de candidatos ligados aos sindicatos dos comerciários. Um grande número de nomes. No entanto, os resultados são tremendamente pífios. Ok, João. Daqui a pouco a gente volta com você. Eu quero agora aqui cutucar o Marcos Verlani, do DIAP. Marcos, o Carluxo ficou em segundo lugar no Rio de Janeiro. Perdeu para um candidato do PSOL. O vereador mais votado do Brasil é do PT, é o nosso querido, né, de todos, o nosso querido Suplicy. Além de firmar a centro-direita, né, tendo uma vitória, digamos, acachapante, nós temos também essa ala da esquerda. E foi um susto, claro, foi na terra lá, né, papai, na terra do papai, o filhinho não ganhou. E isso também que ele diminuiu muito os votos em relação a 4 anos. Então, eu quero que você comece daí e segue fazendo sua análise. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nilce, João, Iraci, Cid. Além disso, eu vou pontuar 3 aspectos que, para mim, foram os mais relevantes. Eu não vejo, vamos dizer assim, essa redução de votação do Carluxo, em alguma medida já estava previsto em função do grande desgaste que sofre o Bolsonaro e a família. Então, era natural, inclusive o primeiro colocado no Rio de Janeiro, acho que Tarcísio, do PSOL, Sim. Ele também teve uma redução de votos, teve uma votação menor todos, né? da última eleição da última eleição para a atual, né? Então, natural, todos perderam votos pelo desgaste do debate político, pelas dificuldades, pela pandemia, pela despolitização do debate político, enfim. Então, esse é o primeiro aspecto. Vejo isso com certa naturalidade. Aí eu queria pontuar agora os 3 aspectos que eu acho que são os mais relevantes, começando aqui do final e concordando com o João Guilherme. Um aspecto que pegou nessa eleição, que em alguma medida já era previsto também, é o que na ciência política chama-se voto alienado. São os votos brancos, nulos e abstenções. Historicamente, esses votos brancos, nulos e abstenções ficam em torno de 20%. São aqueles 20% que não votam, que não aparecem para votar, que votam branco, votam nulo ou simplesmente não comparecem para votar. Dessa vez, em função da pandemia, aumentou de 20%, 21% para 30%. Então, esse foi o efeito pandêmico atuando no processo eleitoral. Esse é o primeiro aspecto, de baixo para cima. O segundo aspecto, eu acho que houve um grande vencedor nessa eleição,
O grande vencedor chama-se Centrão, ou a direita do espectro político brasileiro. A direita está se auto-apelidando, está se chamando para fugir de algum tipo de estigma de centrão, mas é a direita. E os partidos vitoriosos nesse processo eleitoral são os partidos que lideraram o processo político brasileiro, o debate político brasileiro, até 2002, antes da vitória do Lula. E aí eu quero acrescentar um detalhe, que de 1940 até o presente momento, 3 grandes extrações ou forças políticas dominam o debate político. Na década de 40, 50 e 60, o grande partido que debatia as questões dos trabalhadores era o PTB do Vargas. Agora é o PT, claro, com todas as modificações naturais do processo político, da evolução, mas era o PTB e agora é o PT. E todas as forças políticas que giravam em torno do PTB e agora giram em torno do PT. A segunda força política, que gira em torno do debate político institucional eleitoral, é o partido chamado da classe média, que entre 40, 50 e até 40, 50, com mais expressão, até o final da década de 50, era o DN. É claro que não era o partido da classe média, era o partido da banca, o partido da burguesia, o partido da grande elite, mas que se apelidava como partido da classe média, ou seja, que vocalizava as demandas daqueles setores médios da sociedade brasileira. Foi a força política que mobilizou aquelas 3 manifestações no Rio, São Paulo e Minas, pedindo a ditadura, a marcha pela família, com Deus e pela liberdade, alguma coisa assim. Esse partido hoje é o PSDB, que em alguma medida se recuperou, ou está se recuperando, porque levou uma paulada muito grande na eleição de 2018, sabe? Perdeu uma grande bancada, era a 4ª força no Congresso Nacional, caiu para a 10ª força no Congresso Nacional e agora se recupera em alguma medida. E o terceiro partido é o que o André Singer chama de partido do interior. Até a década de 50, o partido do interior era o PSB, que inclusive elegeu, não o PSB atual, é lógico, o PSD que elegeu o Juscelino, que é um partido pendular, que pendulava para a direita ou para a esquerda, dependendo da conjuntura, dependendo dos interesses. Essas forças políticas perduram até hoje. Esse partido do interior chama-se hoje MDB/PMDB, é o partido pendular ou partido do interior, que, se eu não estiver enganado, elegeu o maior número de prefeitos, vai eleger o maior número de vereadores e é o partido com a maior capilaridade no Brasil. Então, o PMDB, PMDB, então, um pouco começa a se recuperar daquela paulada que sofreu em 2018, da antipolítica, das forças centrífugas que colocou todo mundo nos extremos. E aí há uma coisa que precisa ser esclarecida. Só tem uma força política no extremo, que são as forças bolsonaristas lideradas, portanto, pelo Bolsonaro. O PT não tem nada de extremista, o Lula nunca foi extremista, nem no período em que o PT era uma força política mais forte. Imagine hoje. Então, o PT é um partido que eu vou chamar de liberal keynesiano. Toda a agenda política do PT no período do Lula foi uma agenda liberal keynesiana. A gente estudou um pouco isso, a militância tem uma grande dificuldade de entender isso, as estruturas brasileiras não foram mexidas. Então, esse é um outro aspecto relevante. Pegando o gancho e identificando, na minha opinião, a força política vencedora desse processo. Foi a direita ou o chamado centrão. Por fim, eu identifico 2 grandes perdedores. O primeiro é o PT, que não conseguiu se recuperar da derrota de 2016. Até 2000, o PT elegeu 639, tem uma divergência entre 638 e 639 administrações. Caiu para 254, 255, e a derrota mais expressiva foi a do Haddad em São Paulo, não conseguiu 16% dos votos, perdeu em todas as cidades, perdeu em tudo quanto é canto em São Paulo, e levou uma paulada, perdeu no primeiro turno com menos de 1 milhão de votos. O Dória foi eleito no primeiro turno. E o segundo perdedor, grande perdedor, foi o Bolsonaro. Quem o Bolsonaro apoiou, perdeu.
E mesmo aqueles candidatos que o Bolsonaro apoiou e, em alguma medida, disputam agora, eu vou tentar me lembrar aqui, acho que o primeiro é Fortaleza, que disputa lá com o Capitão Wagner. O Sarto está virtualmente eleito, porque o Capitão Wagner tem a maior rejeição. A primeira rejeição maior era dele, a segunda era da Luiziane Lins, e uma das menores rejeições é do Sarto. Portanto, mesmo indo para o segundo turno, o Capitão Wagner, em função da sua grande rejeição, na minha opinião, não tem a menor chance de bater o Sarto, que, na minha opinião, estará virtualmente eleito no dia 29 de novembro. Tem algum outro candidato bolsonarista, mas não tão identificado com o bolsonarismo, que é no Espírito Santo. Lá, o candidato do PT foi uma surpresa, eu não imaginava que o Coser conseguiria chegar no segundo turno, estava disputando palmo a palmo ali com o candidato do Cidadania, e aí ele ficou em segundo, deverá ser derrotado pelo candidato que saiu em primeiro, agora eu não me recordo o nome, em função, basicamente, da grande rejeição que o PT sofre. Essa rejeição ela se manteve de 2018 para cá, manteve-se forte e resiliente. Então, muito em linhas gerais, são esses os elementos que eu identifico como os principais desse processo eleitoral que culminou ontem e que se finalizará no dia 29 de novembro. Ok, obrigada. Quero aqui também registrar a presença do nosso amigo Fausto Augusto, que é coordenador do Diese São Paulo, que não está aqui desde o primeiro momento, em função de uma reunião que ele estava terminando lá em São Paulo. Bom dia, tudo bem com você, Fausto? Bom dia, Gilce, tudo bem? Estamos aqui, né, analisando um pouco, vendo o que está acontecendo aí pelo país ao longo desse Aproveitar processo que você está aí no microfone, então, a gente está aqui trocando uma ideia sobre quais são os resultados que saíram da urna no domingo, e eu queria ouvir você. Bem, acho que o Marcos cheguei aqui ouvindo a fala do Marcos, acho que o Marcos faz uma análise bastante extensa e bastante apropriada para o momento. Agora, é bom lembrar que essa eleição ela é muito, muito diferente de qualquer coisa que a gente conhece, né? Porque teve a pandemia no meio, e a pandemia ela recolocou uma série de questões e ao mesmo tempo também tirou muito eleitor. A gente vai ter a maior taxa de abstenção provavelmente já registrada, né, ao longo do nossa história, então acho que isso também. E ela vai inaugurar coisas bastante diferentes, que eu acho que a gente vai ter que analisar para frente. Tem essa questão das não coligações, né, da proibição da coligação para as câmaras, e isso para a gente é bastante importante a gente fazer ao longo do dia, ao longo dessa semana, uma boa leitura dos votos mesmo para o legislativo, porque isso vai, de certo modo, definir muita coisa para como a gente vai pensar 2022. Ao mesmo tempo, a possibilidade, ontem o sistema ficou bastante instável, né? O e-título não funcionou, de certo modo, mas ele vai ser um elemento bastante importante nas próximas eleições, porque essa possibilidade de você justificar, você vai ter que ir para a zona eleitoral para votar, mas você vai poder justificar da sua casa, é algo que vai alterar sensivelmente o comparecimento nas urnas, então cada vez mais o voto ele vai virando um semi-obrigatório. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença pensando no quadro eleitoral do para frente. Eu não vou repetir quem ganhou e quem perdeu, está muito claro aí que a centro-direita, de certo modo, ela teve uma ascensão, está muito claro que os candidatos vinculados ao governo Bolsonaro, ou a figura do Bolsonaro, se tiveram uma derrota bastante importante. Acho que isso é algo para a gente olhar com bastante atenção, isso não é qualquer coisa, uma vez que nós estamos falando do presidente da República, e a gente sabe que o peso num país como o Brasil, da presidência da República em processos eleitorais não é desprezível, ao contrário, ele é bastante forte. Então, agora, por outro lado, para nós nesse movimento, em especial todos aqueles que organizam, que estão, de certo modo, a partir de uma frente progressista, ou pelo menos de um olhar progressista, ver com um certo alívio, porque isso significa que essa visão da extrema-direita ela não se consolida nas bases políticas. Eu acho que isso é importante, em especial que a gente sabe que os municípios são fundamentais para você pensar a eleição, tanto para o Congresso Nacional quanto para a própria presidência da República no próximo período. Inclusive,
a questão dos vereadores, dos governadores, né? Ou seja, a capilaridade de como cada partido se organiza dentro dos estados define muito o que vai ser a campanha para os governos estaduais. Então, olhando por esse lado, eu diria que, de um lado, a gente tem aí o enfraquecimento dessa extrema-direita, tem um reposicionamento nesse centro-direita. O que não está muito claro, eu diria, eu vou pegar o meu quadrado, né, que acho que é um pouco que eu estou aqui, acaba fazendo análise política, mas o meu lado aqui é o lado econômico, é que, de certo modo, tem uma questão que não ficou muito clara, qual a pauta econômica que, de fato, sai vencedora. É verdade que a gente tende a caminhar com essa ideia de que é uma pauta centro-liberal, né? Ou seja, essa pauta mais... A impressão que dá é um pouco um olhar assim, no primeiro momento, a gente verifica isso. Mas quando você vai no detalhe, você vai ver que não é exatamente assim. Existe toda uma pauta aí bastante corporativa, tem toda uma pauta vinculada aí a demandas muito específicas de municípios, tem uma pauta de costumes que também apareceu, né? Não é desprezível, acho que é bom olhar para essa pauta de costumes. Isso a gente está vendo em especial nas câmaras de vereadores. Tem alguns movimentos interessantes aparecendo, já tinha aparecido na primeira eleição ali em 2016, que foi a questão dos mandatos coletivos. Então, os mandatos coletivos aparecem como uma novidade, já não é mais uma novidade, ele já é uma realidade e está se ampliando essa pauta dos mandatos. O movimento social está chegando também nas câmaras com mais força, ao mesmo tempo em que você consolida, de um lado você consolida os grandes nomes, né, os nomes mais tradicionais da política, mas começa a aparecer novidades interessantes no radar. Eu acho que é bom a gente olhar com um olhar um pouco mais aprofundado ali, que a gente vai ver. Por fim, eu acho que a questão colocada também é como é que esses prefeitos e esses vereadores vão lidar com a partir do ano que vem, quando eles tomam posse, uma vez que a crise econômica é bastante séria, a questão do financiamento público é bastante grave no Brasil, e a gente vai ver aí municípios com bastante dificuldades, a depender, inclusive, dessa questão toda dos ajustes. O governo já está anunciando retrazer a discussão do Plano Mansueto de volta, e tudo isso vai impactar estados e municípios. Eu diria que são municípios que nos municípios que as pessoas ficam desempregadas, é no município que falta saúde, é no município que falta escola. Então, é bem provável que, se ao mesmo tempo que esse mandato agora, essa eleição, até por conta de tudo, ela teve um alto índice de reeleição, né, inclusive, eu não posso dizer que o mesmo vai se dar nos próximos 4 anos, que devem ser 4 anos de bastante dificuldade para os prefeitos que vão assumir aí a partir de 2021. Bacana. Daqui a pouco a gente volta novamente, Fausto. Doutor Iracy, de que forma essa eleição ela impacta nas eleições presidenciais de 2022? Se é que ela impacta de alguma forma, ou se pulveriza esse resultado nesses 2 anos. Qual é a sua opinião, doutor? Bom, eu ouvi bem, eu não sou analista político, né? Como o João, como o próprio Marcos, mas eu vou dar uma visão mais de leigo, mais de eleitor em cima disso. A impressão que eu tenho é de que as eleições municipais elas sempre foram muito imunes à grande discussão da política nacional, porque tem fatores muito domésticos que influenciam em cada uma das eleições e em cada lugar há uma característica, uma situação pontual que leva para um lado ou para o outro, independentemente das influências que possam estar existindo nacionalmente. Mas essa eleição ela nos deixa, acho que, algumas lições que vão influenciar não só o para frente agora, até os próximos 2 anos, como a eleição presidencial. Ontem, depois de terminada a eleição, o Fantástico da Rede Globo ele fez um quadro de reportagem onde foi criado um candidato. Aliás, nem um candidato, foi criada uma pessoa, né? Uma pessoa que não tinha rosto, que foi composta de várias pessoas, que não tinha família, que teve uma mulher e um filho criados também artificialmente,
E aí eles foram e fizeram uma denúncia que eu acho extremamente benéfica para a sociedade, mostrando qual a origem daquele tsunami que nos atingiu em 2018 e que nós não entendíamos o que tinha acontecido, destruindo todas as regras políticas que se utilizavam até aquele momento. Como é que foi feito o Bolsonaro? Como é que se divulgou essa posição e essa forma? E nós já tínhamos visto, e a eleição agora dos Estados Unidos mostrou, que é a mesma fórmula que foi usada para o Trump, né? Na primeira eleição, há 4 anos atrás, e que se o Trump conseguiu aumentar o número de votos que ele tinha em relação à eleição anterior, ele conseguiu suscitar a presença dos eleitores num número muito maior nesse pleito e mostrando que tinha mais gente contra esse tipo de atitude, esse tipo de prática, e que o derrotou efetivamente nestas eleições. Aqui no Brasil, eu fiquei das minhas impressões com essa eleição, eu fiquei extremamente satisfeito de ver de que a população, apesar de algum desestímulo que possa ser, seja pela pandemia e sermos um país de maricas, né? Seja por outras situações, a população entendeu aquilo que a Rede Globo no Fantástico tentou mostrar da criação do tsunami de 2 anos atrás, e a própria população fez a rejeição daquilo que estava acontecendo. Se o Bolsonaro cresceu num certo momento nas pesquisas da rejeição que ele tinha e cresceu nas pesquisas, até conseguindo uma ampla maioria nesses últimos meses e até turbinado pelos R$ 600 do abono emergencial, a redução do abono e a perspectiva do término desse abono, e mais a falta de trava na língua, a falta de compostura moral, a falta de compostura do nosso presidente da República, fez com que ele tivesse a rejeição agora aumentada. E isso se refletiu principalmente nessas eleições. Se ele conseguiu, em certo momento, até crescer nessa sua avaliação com a população e trazer para o seu lado, dando uma tentativa de pacificar, de harmonizar as suas relações com a Câmara, trazendo o Centrão, e nós sabemos que trouxe, primeiro, com o canto da sereia, da imagem que foi criada, que foi artificialmente criada em torno dele, que tinha conseguido se vender para a população, mas também pelas milhares de razões que ele utilizou para convencer o Centrão a vir para o seu lado. Estas eleições, elas mostram, e acho que foram os dois unânimes, né, o João e o Marcos, em dizer que foi um dos grandes derrotados dessa eleição foi o Bolsonaro, e efetivamente foi, porque a população compreendeu, antes de qualquer outra influência que possa ter tido na mídia, de que isso era artificial e isso não se sustenta. Tanto que os seus candidatos, os seus apoiados, não tiveram nenhum sucesso nessa eleição. O Marcos chegou a falar do capitão Wagner, do Ceará, que me parece que seria, de identidade com o Bolsonaro, o mais próximo e o único que ficou para segundo turno, mas eu escutei ontem uma observação de que o capitão Wagner tinha pedido para tirar o Bolsonaro de perto dele e que não queria ter nenhuma influência do Bolsonaro, porque achou que ele perderia ainda mais do que já estava perdendo na sua condição de candidato a prefeito de Fortaleza. E eu acho que agora vai se instalar a dúvida razoável, que já se instalou na cabeça do povo, vai se instalar na cabeça dos deputados e senadores que compõem o Centrão.
porque do Bolsonaro só vai restar para todo mundo, para daqui 2 anos, para 2022, só vai restar as milhares de razões que ele puder dispensar para esse pessoal, porque certamente mostrou que não é mais o sustentáculo dessa posição ideológica que seduziu muita gente durante pouco tempo, e graças a Deus durante pouco tempo, e que ela não vai persistir. Eu acho que seria. Obrigada, doutora Iraci. Cid, eu queria que você analisasse aqui um dado, mas também depois pode seguir tranquilamente com sua análise. Entre várias posições que a gente acompanha desde ontem, uma delas é que os reflexos dos resultados também tem muito a ver com a abstenção, né, como o Marcos falou, um número imenso de votos nulos, voto em branco, e que isso fez com que pessoas mais velhas, que são mais conservadoras, a princípio não foram votar por causa da pandemia. E que houve um número muito grande de voto engajado de jovens, e não só de jovens, mas de pessoas de todas as idades, que têm um engajamento. Então, como você vê isso e, na sequência, seguir sua análise? Tá. Bom, ok. Acho o seguinte, né? Olhando alguns resultados, né, aí de algumas candidaturas que ganharam destaque a nível nacional. Aí. O que a gente observa, e olhando um pouco o quadro aqui de Curitiba, né? E de algumas outras regiões também. Primeiro, houve alguns vereadores eleitos portadores da mensagem de raça, de gênero, muito específico. Né? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, de fato, a eleição para vereador ela é sempre muito pulverizada. Né? Tá? E os vereadores ali, os candidatos representando cada segmento, bairro e movimentos. Né? Mas, desta vez, a minha impressão inicial é que os vereadores que atuaram muito pontualmente tiveram boas votações. Né? Transgênero, raça, jovem, o eleitor jovem também foi buscado pelo candidato jovem. Eu acho que houve mais essa identificação nessas eleições. Minha avaliação inicial desses processos. Aqui, por exemplo, em Curitiba, nós tivemos a Carol, né, está sendo comentada a nível nacional, primeira mulher negra eleita em Curitiba, e ela assumiu muito essa bandeira, né, da mulher negra. Né? E tivemos aqui o Renato também, que é do pessoal aí da periferia, da cultura da periferia. Né? São 2 exemplos aí. Né? Mas eu estou colocando, a partir desses exemplos, fazendo essa análise, estendendo para o nível geral. Agora, também avaliando o resultado como um todo. Né? O resultado ele é uma colcha de retalho. Né? Sempre a eleição municipal é isso. E cabe, então, nós analisarmos, a partir dessa colcha de retalho, um pouco dos recados que as urnas deram aí. Primeiro aspecto, acho que foi a vitória da democracia, né, do voto. Temos que lembrar que no mês de abril e maio, o Bolsonaro estava pregando golpe de Estado, né, ele tentando fazer toda essa questão de descredibilizar a justiça eleitoral. Tivemos um probleminha aí, mas de longe que isso questiona os resultados eleitorais, eles tentaram fazer isso. Né? Então, acho que, primeiro, quem ganhou foi a democracia, o voto. Segundo, então, quem perdeu? Né? Aí nós temos várias avaliações. Né? Tem, assim, fazer avaliação por tamanho de cidade, né? Para ver quanto os partidos vão administrar, né? Por tamanho de população, seria pelo número de prefeituras em geral, né? Pelas coligações que estão patrocinando as articulações para 2022. Enfim, nós temos aí várias leituras possíveis dessa colcha de retalho aí. Né? Agora, o que eu destacaria? Numa avaliação também preliminar, que os números estão saindo aí, a gente está coletando as informações para fazer essa análise melhor. Né? Mas, primeiro aspecto, o Bolsonaro perdeu pelo que falou e no que apostou. Acho que isso é um fato. Né? Agora, é evidente que isto não implica que comprometeu o projeto dele de 2022. Arranhou, eu acredito, tá? Mas
o projeto dele de 2022 está aí, permanece, ele tem um alto grau de apoio, né? Tal. Agora, por tamanhos de cidade, tá? Eu fiz aqui uma conta rápida, tá? E colocando, a princípio, 3 grupos, que eu fiz agora mesmo, tá? Enquanto aí o pessoal estava falando, né? Eu levantei o seguinte: partidos de direita, né? Eu estou classificando aqui republicanos, PSC, PSL, Podemos, Patriota, tem outros aí também, mas, enfim, esse que eu reuni agora rapidamente. Esses aí cresceram, né, de 265 prefeituras para 555. Só estou adotando o critério de número de prefeituras, né? Tá? Sem contar aqui população. Então, eles cresceram 109%. Olhando aqui à esquerda, né? Colocando aqui centro-esquerda e esquerda, né? PDT, PSB, o PT, PCdoB, PP, PSOL também, né? Caiu de 2.004 prefeituras para 1.852 prefeituras, né? De 8% da centro-esquerda e esquerda, né? E um outro grupo ali, que é o DEM e o PSDB, que sempre se articulam, né? Com candidaturas, estão tentando construir essa candidatura de centro aí, eles tiveram aí uma queda de 10,5%, passando de 1.067 para 955 prefeituras, tá? E o PMDB, que é um tanto, né? Ele fica oscilando aí entre essas articulações todas, que teve, ainda é o partido com o maior número de prefeituras, mas caiu de 1.044 para 766 prefeituras, mas caiu de 27%. Cid, tá? Cid, o nosso tempo está quase terminando, então, o que eu queria propor agora? Que a gente passasse por todos com a seguinte questão, que é que o trabalhador que está aqui nos acompanhando agora, ele quer saber. De que forma essas eleições impactam na vida deles? E a gente sabe que não é aqui na prefeitura, na Câmara de Vereadores, que saem as políticas nacionais em relação ao emprego. Mas o que eu quero falar para vocês? Isso aqui vai, com certeza, impactar Bolsonaro, impactar o ministro da Economia dele. De repente, pode ser que ele... Estou aqui pensando. Pode ser que ele pense em aumentar, né, mesmo sem ter de onde tirar o dinheiro, mas, enfim, por uma questão populista, aumentar o auxílio emergencial. A gente sabe também que afeta a Bolsa, e tudo isso vai acabar afetando a nossa economia. Então, esse resultado, de que forma ele impacta, que ele pode impactar os trabalhadores, de repente uma mudança de cenário, tá? Então nós vamos deixar aqui agora 3 minutos para cada um fazer um fechamento. Eu quero começar com o Fausto, até porque foi ele que começou a colocar a questão da economia em relação às eleições de ontem. Com você, Fausto. 3 minutos. Bem, Gleice. No município é onde o trabalhador vive. Isso acho que é um impacto imediato. Ou seja, ele vai sentir as escolhas muito na questão ali da escola, na questão da saúde, na questão do arruamento, né, do cuidar da zeladoria da cidade. A questão macroeconômicas, como emprego e etc., a gente sabe que o município tem muito poucas ferramentas e instrumentos para lidar com isso. Alguns grandes municípios têm condições de operar políticas mais específicas, mais focalizadas, mas a gente sabe que tem bastante discussão. Agora, o recado que a urna nos mostra, e eu acho que aí sim vai ter uma discussão bastante importante, é que a pauta das reformas que estão dentro do Congresso Nacional, ela se fortalece. Ou seja, tem um conjunto de partidos vinculados à defesa dessas pautas que ganham eleições, né? Ganharam eleições, aparecem como partidos que cresceram nesse cenário. Como é que isso vai, de fato, se concretizar dentro do Congresso Nacional vai ser as grandes batalhas que a gente vai assistir. As figuras como o Rodrigo Maia e os democratas, eles acabam saindo com um peso maior nessas eleições do que estavam anteriormente. Então, acho que isso é um dado para a gente olhar com bastante atenção. Isso significa, para os trabalhadores em geral, muita luta, porque vai ser um embate bastante pesado dentro da Câmara. A gente sabe, ao mesmo tempo, que nós vamos estar no meio de uma grande crise econômica. A crise pandêmica não passou, a economia ela está com muita dificuldade para se encaminhar, e isso vai pressionar o Congresso Nacional e o governo federal. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que grandes discussões, né, em especial mudanças constitucionais, passam necessariamente por anos não eleitorais, né, que é o caso de 2021. Então, o ano de 2021 deve ser um ano aí de grandes embates
entre as visões de Estado que a gente predomina, né? Que a gente disputa, vamos dizer assim. Isso vai atingir diretamente o conjunto dos trabalhadores. Em grande medida, eu acho que é isso, assim, tentando ser bem Sim, sucinto nos 3 sim. minutos. Acho que a gente pode, mais para frente, até com um olhar ao longo do dia, com um olhar um pouco mais detalhado, como o Cid Com os lembrou, números, fazer uma aham. análise mais efetiva. Ok. Marcos, e você? O que pensa sobre isso? Gilce, as eleições municipais, elas servem como uma espécie de avant-première das eleições gerais. Portanto, o impacto dessa eleição, a conformação político-partidária dessa eleição vai, em alguma medida, influenciar nas eleições gerais e vai radicalizar essa agenda liberal conservadora, né? O Congresso, desde 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma, traz consigo uma agenda liberal conservadora que foi radicalizada pelo Temer, né? Portanto, aquela agenda que prevaleceu até a Dilma, que já havia mudado com a reeleição da Dilma em 2014 e 2015, foi substantivamente modificada para uma agenda neoliberal com Temer, com a ponte para o futuro, e bastante aprofundada com a eleição do Temer. Basta lembrar que, com o Temer na presidência, nós tivemos reforma trabalhista, o início do debate da reforma da Previdência, terceirização e por aí foi. E aí, com a eleição do Bolsonaro, com uma agenda radical, liberal, conservadora, essa agenda se aprofundou. Portanto, se prevalecer essa conformação político-partidária, a tendência é a manutenção da agenda liberal como pauta de debate no Congresso Nacional. Portanto, a luta dos trabalhadores, do movimento sindical, deverá se intensificar sob pena desse projeto se aprofundar, se nós não conseguirmos revertê-lo em 2022. João, e você? Qual é o teu palpite? Levando em conta os resultados eleitorais, no que eles demonstram e no que eles não demonstram, eu prevejo maiores dificuldades para a ação sindical. Em primeiro lugar, a direção sindical deve procurar relações institucionais no âmbito das prefeituras com as suas bandeiras: a luta contra a doença, a luta pelos auxílios emergenciais, a luta por frente de trabalho e a criação de emprego. Além disso, o movimento sindical deve se preocupar com o predomínio da pauta chamada liberal, ou seja, as reformas que são contra a economia, os trabalhadores, a democracia, a sociedade, etc. Portanto, eu recomendo, mais do que cautela e caldo de galinha, eu recomendo vitaminas, suplemento vitamínico para o movimento sindical, para que ele, conduzindo os trabalhadores, apoiado nele, se aproximando cada vez mais da base, com suas orientações a partir das dificuldades, que o movimento sindical se exerça, porque a situação será muito difícil para os novos prefeitos, para as câmaras de vereadores e, em geral, para a sociedade brasileira. Prevejo muita necessidade de luta, de unidade, mas, sobretudo, de aproximação entre as direções sindicais e as nossas bases sindicais, filiadas ou não aos sindicatos. Ok. E você, Cid, qual a sua opinião a respeito? Está sem som, Cid. A Bolsa de Valores não está repercutindo os resultados municipais nesse momento agora, está com um crescimento de 0,65%, muito mais em função do desempenho da Ásia e da vacina da farmacêutica Moderna. Porque, na verdade, é o seguinte, eles realmente veem que não há essa influência agora. A expectativa do mercado financeiro é a retomada da pauta econômica do Guedes, a PEC emergencial, principalmente, que eles querem retomar, e as reformas. Então, isso vai afetar o trabalhador e o servidor público.
tá? Eles saem fortalecidos, né? O Centrão sai fortalecido dessas eleições, capitaneado aí simbolicamente pelo DEM, né? Então eles vão articular isso aí, novas medidas de tirar direito, de flexibilizar direito, tanto dos trabalhadores em geral quanto dos servidores públicos, tá? Então é isso que a gente se espera. E vamos aí, é isso que o João comentou também, né? Fomentar os nossos trabalhos de resistência, de articulação, para colocar nossa pauta a nível municipal, pressionando o Congresso Nacional e, principalmente, a gente costurar aí o nosso caminho para 2022 com um candidato que assuma as bandeiras dos trabalhadores. Acho que é isso. Ok, Cid, obrigada. Iraci, qual é a sua opinião? Você está sem... O microfone teu está desligado também, Iraci. Sabe, eu acho que não muda nada de imediato. Embora a gente anteveja a possibilidade de transformação dessa estrutura política que foi implantada a partir do impeachment da Dilma, né? E reforçada com a eleição do Collor, do Bolsonaro, evidentemente que agora essa demonstração, esse recado que as urnas deram, não vai modificar em nada, até porque essa pauta que existe de ataque a pauta econômica, a pauta de ataque aos sindicatos, essa criminalização do movimento sindical para afastá-lo como um obstáculo das intenções que eles têm, ela não depende nem da cabeça do Bolsonaro, como não dependia da cabeça do Temer, mas é uma coisa que se criou e utilizava essas pessoas para tentar fazer essa diminuição de força do movimento sindical. Mas, por outro lado, esse alerta que foi dado pelas urnas facilita que nós possamos começar a trabalhar dentro de um processo dessa transformação. Quem sabe ajudando e auxiliando que em 2022 a gente tenha resultados que, muito menos do que as nuvens, nos façam enxergar um raio de sol, pelo menos. Legal. Meninos, realmente, né, te chamados de meninos, homens de tantas responsabilidades. Foi super bacana. Eu tenho certeza que os trabalhadores vão curtir muito esse conteúdo, porque é feito para eles e com uma análise por pessoas, por pensadores aqui do movimento, do mundo do trabalho aqui no Brasil. Eu te agradeço muito, Cid, pela sua participação. João Guilherme também, somos muito gratos, você sempre aqui conosco. Marcos Verlaine também, que a gente chama e a gente sabe como você é ocupado, então os trabalhadores aqui agradecem muito, assim como o Fausto também, da mesma forma, sabe? A participação de vocês é muito importante para nós, com esse olhar, não é achismo aqui, são pessoas que são especialistas, né, em cada área. Doutor Iraci, também com toda a sua experiência, e vem aqui nos ajudar a enriquecer esse nosso conteúdo de hoje. Ficamos por aqui e vamos analisando, vamos vendo como é que... Primeiro que no final do dia hoje a gente vai ter números também que talvez possa mudar alguma coisa, e a qualquer momento estaremos todos aqui novamente para analisar a conjuntura. Obrigado a todos e até a próxima. Abraço. Até logo. Fausto, um abraço aí, Fausto. Abraço. Abraço, Cid. Até logo, um abraço.